E aí, pessoal, tudo beleza? Essas tecnologias não estão querendo conversar hoje aqui não. Vamos lá, Eric. Não tô tentando aqui, mas tá difícil o negócio, cara. Tá dizendo aqui, Eric, que você não pode participar. Eu não entendi por quê, cara. Eu tô tentando, mas tá dizendo que você não pode participar. Ativou o vídeo. Opa, acho que agora vai, hein? Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Eu não tô vendo é você também. Tá parecendo só a minha câmera. Estranho, né? Você tá me Que doideira. ouvindo? Eu tô te ouvindo normal, mas não tá aparecendo você. E tem alguma configuração, acho que talvez do teu Instagram, alguma proteção, alguma coisa aí. Aí eu não tô É, conseguindo, tô conseguindo te ouvir, mas não tô te vendo. tem um pra mim aqui, os dois tá normal. É, pode ser que para o pessoal seja normal. Eu não tô conseguindo te ver, eu tô conseguindo te ouvir normal, porém eu não tô conseguindo te ver. Ué, deixa De eu uma ver se certa tem forma, o algum. Instagram não tem nenhuma limitação, eu acredito, né? Assim, eu não tem nada bloqueado, assim, que eu deixo bloqueado. Bom, então vamos seguir. A princípio, se tá, o pessoal tá vendo aí, tá ouvindo, vamos seguir, certo? Tá todo. Só confirma aí, pessoal. Confirma se vocês estão conseguindo ver a gente aí, ouvir, tá tudo certo. Só confirma aí, pessoal. Confirma se vocês estão conseguindo ver a gente aí, ouvir. Acho que agora Deu uma deu destravada. uma distância. Que Tô vendo em doideira. um. Enfim, parece que Enfim, deu parece que certo deu agora. certo agora. Vamos lá. Vamos lá. Estou vendo e ouvindo os dois. Vamos seguir então. Eu não consigo te ver, mas tá bom, vamos pra cima. Tem coisa que a Tem gente não coisa que a gente consegue não entender, né? consegue entender, né? Deu algum Bom, bug aí. primeiramente, cara, boa noite. Obrigado por aceitar o convite aí. Obrigado por ter esse tempinho para falar com a gente. Faz muito tempo já que eu conheço você, só virtualmente, a gente nunca teve a oportunidade de falar pessoalmente. E, cara, é uma honra poder falar contigo aí, cara. Eu que agradeço, Adriano. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando na live. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir ao máximo com toda a minha jornada aí no esporte. Eu vou Então, a gente nunca fazer se viu uma. pessoalmente, era pra ter se visto lá no Ultraman, lá no B, acho que É, 2020. Aí, infelizmente, por causa do Covid, cancelou a prova. Aí a gente não deixamos as adversidades tirar o nosso foco e a gente acha que foi os únicos, né, que falaram, vamos dar um jeito, fazer do jeito que dá. exata- Aí eu fiz o Ultraman, acho que eu fiz 515, naquele ano lá eu fiz 515 de bike na indoor e você fez na sua cidade, né? Exatamente. Por pouco a gente também não fez junto aqui em Boituva, né? Teve um probleminha aí de acho que você não conseguiu vir para cá, tal, mas que bom que a gente fez. E em É, 2021, por conta do Covid, nós somos os únicos sul-americanos que se sabe, né? Que realizaram a distância. Então, poxa vida, mais uma coisa para a gente se comemorar aí, né? com certeza. Aquele ano que a gente fez, eu acho que foi 2020. Aí eu fiz na bike, aí em 2021, cancelaram em abril, né? Aí eu fiz o indoor. Aí em outubro teve a prova em si, em 2021, aí foi o ano que eu acabei ganhando. Foi o ano que eu acabei Isso. ganhando. Aí foi show. Gente, eu vou fazer uma pequena apresentação do Eric, para quem não conhece.
Eric, o meu público aqui no Instagram e no YouTube também Ah, é bem diversificado, o pessoal que vem da corrida, bom. alguns do triatlo, né? Mas a grande maioria da corrida. Então, para quem não conhece o Eric Duarte, cara, o Eric já está há 19 anos no triatlo, 22 anos de corrida, É, diversas provas. Ele já ganhou tanto em curta distância como longa distância. Eu estou falando aqui de 4 Ultramans, sendo um ele foi campeão, e mais um que ele fez virtualmente. 13 Ironmans, sendo um mundial do Havaí, vários 70.3, sendo dois mundiais, bicampeão geral do Duathlon Standard, bicampeão do Ironman Extreme, campeão do 100K, a Ultramaratona Brasil em 2019. A galera que acompanha aí, que está acompanhando nossa live, Ultramaratona também, o Eric manda muito bem na corrida. Campeão de 80 km do UD Morungaba 2017. E Eric, além desse teu currículo, cara, como esportista, como atleta de alto rendimento, eu tava olhando o teu LinkedIn, cara, é. e a sua formação como professor, como coaching. Cara, você já é engenheiro, assim É. como eu, e Ah, também fez pós em gerenciamento de projetos, assim como eu. cara, legal. Qual engenharia você fez? Eu fiz a mecânica. Será que você fez mecânica também? Processo de produção mecânica, exatamente. É muito parecido, então. Ou seja, É, dá tempo de estudar, trabalhar e ainda fazer provas de ultradistância, é isso mesmo? é, o meu objetivo sempre foi esse, né? Nunca, assim, sempre o meu objetivo foi equilibrar todas as coisas, né? Uhum. Trabalho, estudo, o esporte e lazer. Então, eu sempre tentei equilibrar todas essas áreas e fazer o meu melhor em todas elas. Obviamente que eu nunca vou ser o expert em alguma coisa, mas esse eu nunca tive como objetivo ser o expert na célula de tal coisa, né? Ou no grão de areia. Eu sempre procurei ter uma visão holística de bastante coisa, né? De várias coisas, e aí, de uma certa forma, trazer o meu melhor. Porque assim, eu sempre tive a filosofia de que o único presente que existe, o momento presente é o único momento que realmente a gente tem, né? Então, tem que viver todos os dias da melhor forma. E a melhor forma da gente viver assim, com qualidade é cuidando, né, da saúde, principalmente. Eu nunca deixei de, por causa do trabalho, estudo, deixar de treinar, né? Sempre conciliei tudo, sempre me virei para conciliar o esporte dentro da rotina de trabalho, estudos, né? Tanto é que, por exemplo, em 2020, 2011, ou 2011, aí que eu fiz o meu primeiro Ironman aqui no Brasil, eu só Uhum. treinava 2 dias, né, 3 dias. Na semana eu fazia um dia só de treino de força, que era numa terça, que era um dia que eu só tinha a segunda aula na faculdade, e depois só treinava de sábado e domingo. Então eu sempre me virei para conciliar tudo, né? Então, por isso Você que sabe eu que consegui. eu noto, Eric, eu noto em toda essa galera que a gente conhece do triatlo, e principalmente quando vai para essa linha do endurance, é meio que muito comum todos fazerem várias atividades, mais do que o normal. E assim, a gente sabe que a ultradistância ela toma um tempo muito grande das pessoas. A gente já tem uma rotina de trabalho, aí chega em casa, tem as tarefas de casa, tem os afazeres, tem a vida social. Então, assim, tudo contribui para que não sobrasse tempo para que essas pessoas inventassem ainda mais coisas. Mas eu percebo que é o contrário. Todo mundo que foi para esse lado do Ultra Endurance é, começa a juntar um monte de coisa. Aí é palestra, escreve livro e faz outra atividade, estuda inglês. E, cara, você mesmo, fluente em inglês, não sei se é porque você estudou ou se porque você teve a experiência fora do Brasil, que eu vi que você teve uma experiência fora do Brasil, enfim. Mas você confirma de novo que todo mundo dessa galera do triatlo, do Ultra Endurance, arruma cada vez mais coisa para a cabeça. Ou sobra mais tempo ainda, parece. Porque, na verdade, assim, eu sempre falo que é o estado de inércia, né? Assim, quanto mais parado você tá, mais parado seu corpo quer ficar. Quanto mais ativo você é, mais seu corpo quer entrar em movimento. Então, é tudo uma questão de, vamos dizer assim, você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, ter uma boa alimentação, e isso vai te dando uma energia, né, para o seu dia a dia, e aí você vai fazendo as coisas. E aí, quanto mais você faz, mais você vai acelerando, vamos dizer assim, né? Aí você entra num estado de
de ser eficaz, né? Porque o que acontece? Tem uma frase que é muito boa, que eu ouvi falar, que é assim: o tempo que você der para realizar uma tarefa é o tempo que você vai levar para concluir ela. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma tarefa no seu trabalho e você tem um dia para realizar. Se esse é o tempo que você tem, você vai levar um dia. Agora, se falar para você, ó, você tem 1 hora para fazer, você vai dar um jeito para fazer ela em 1 hora. E é mais É ou verdade. menos o que acontece no nosso dia a dia. Então, se você vai colocando tarefas no seu dia a dia, isso, claro, tem que ser progressivo, né? Não pode querer sair do. Assim, ninguém vira atleta do dia para noite, ninguém vira um mestre do dia para noite. É uma coisa que você tem que ir gradativo. Mas conforme você vai colocando tarefas no seu dia a dia, você vai ficando eficiente, porque aí o que acontece? Não dá tempo para você ficar procrastinando, não dá tempo para você ficar pensando 2 vezes. E aí você acaba ficando eficiente naquilo. Por exemplo, você acordou. Vamos supor que você só tem das 7 às 8 horas da manhã para treinar. E aí depois já era. Você vai ter que trabalhar. Porque, por exemplo, vamos supor que das 8 você vai trabalhar e depois você tem que fazer outras atividades. Aí o que acontece? Se você tem aquele compromisso com o treino, se você tem o propósito, se aquele treino se você tem uma visão de futuro assim, dos benefícios que aquilo vai te trazer, se aquilo tem ganhos, você vai acordar e falar, meu, é esse horário que eu tenho e já era. Então, você vai, acorda e faz o treino e aí depois você vai ter as outras atividades. Você não vai ter tempo para ficar procrastinando, né? Falar, se eu não fizer agora às 7, eu posso fazer às 5 horas da tarde. Isso, de uma certa forma, um plano B, vamos dizer assim, às vezes é meio ruim. Que aí você dá margem para você falar, agora estou meio cansado, estou meio com preguiça, aí eu vou fazer um pouco à tarde. Aí você acaba meio que É, perdendo eficiência, né? Então, mais ou menos é assim. Né? incrível, é incrível como o esporte ensina a gente a ser mais produtivo, né, durante o dia. Essa que é a verdade, né? Com certeza, porque, de uma certa forma, é aquilo que, assim, quando você começa a fazer um esporte, seu corpo começa a funcionar melhor, né? Então, o seu raciocínio, o seu estado, a sua saúde, a sua energia muda, né? Você vai estar, quando você começa a praticar um esporte, você começa automaticamente a cuidar da alimentação, de outras coisas. Aí, seu corpo funciona melhor, né? Sua energia fica melhor. E aí você acaba se tornando mais produtivo, né? Então, é uma Exatamente. coisa, uma bola de neve. Você vai começa com uma coisa e aí vai outras atividades vai ficando mais eficientes também. Então o esporte é sensacional. Por isso que eu nunca deixei de fazer nada independente das circunstâncias, né? Tanto é que, por exemplo, na pandemia, que foi uma época que todo mundo deixou de fazer as coisas, né? Por causa daquelas ideias malucas. E eu falei, meu, não tem motivo eu seguir o que os caras estão falando, porque eu leio, estudo o que eu tô. O poder da atividade física, do cuidar da mente, do espírito, e aí eu não deixei de nada, nenhuma adversidade me deixar de cuidar da minha saúde, né? Então, é tudo isso. Ô, Então, quando Eric, você deixa eu te entende, perguntar. você acaba fazendo as coisas. Deixa eu te perguntar. Você, cara, eu acompanho você já há algum tempo e eu vejo que você, às vezes, você está ganhando o standard de triatlo. Às vezes você está no B, 515, que é uma prova super longa. Como que você faz para dividir isso? Você faz um planejamento, tipo, esse ano eu vou me dedicar às provas curtas, o ano que vem eu vou me dedicar às provas longas. E como que você se descobriu, ou qual que é a distância que você mais gosta? Você gosta mais de prova longa ou mais de prova curta? Como é que funciona isso na tua cabeça? Eu queria saber como que é isso aí, cara. Então, assim, tudo uma questão um conjunto de coisas, né? Assim, tem a questão genética, obviamente. Assim, em termos de genética, eu sou mais para provas longas, né? Então, teoricamente, eu sou um cara de mais resistência. Tem Uhum. questão de crenças também. Por exemplo, eu sou de prova longa, não sou de prova curta. Então, quanto mais você acaba repetindo isso para você mesmo, mais você acaba ficando lento, né, em prova curta, por exemplo. E tem a questão do planejamento do treino. Por exemplo, quando eu comecei no triatlo, eu tinha um atleta que ele era profissional e, no caso, ele só fazia prova de olímpico, né? E aí teve Uhum. uma prova que ele fez no início do ano e ele falou assim, eu não fui tão bem porque eu estava no período de base, né? Que aí eu falei, caramba, como assim, né? O cara é atleta profissional, o cara só faz prova olímpica e ele não foi bem porque ele tá pesado, porque ele tá no período de base. Então, assim, obviamente que na periodização clássica, né? De treinamento, por exemplo, se eu vou fazer um B em abril do ano que vem, por exemplo,
se eu for seguir um planejamento clássico, eu vou fazer o período de base, né? Então, que eu vou estar bastante volume. Normalmente a gente foca mais em força, mais em treinos de baixa intensidade. Aí, de uma certa forma, eu estaria mais lento. Por exemplo, se eu fosse competir hoje uma prova de curta distância. Então, depende da metodologia, assim, da periodização de treinos, depende muito das suas crenças também. Ah, eu sou bom de curta, eu sou ruim de longa, ou eu sou muito bom de longa e sou ruim de curta. Então, tem isso também, e, obviamente, tem a genética. Aí, assim, por que eu consigo ir bem em todas as distâncias? Porque eu não tenho eu trabalho, né, eu faço esse trabalho de não me definir, não me colocar dentro de uma caixinha, por exemplo. Então, assim, eu falo assim, eu sou forte, eu sou rápido, eu sou leve, eu sou potente. Então, eu tenho que ficar trabalhando isso para que, quando eu vou fazer uma sessão de treino de velocidade, eu não tenha aquela limitação de, assim, eu sou muito ruim de velocidade. Eu tenho que estar sempre trabalhando minha autoimagem, né, minha autoestima em relação àquela capacidade, para que, assim, o meu estado de mental favoreça eu ter eu fazer uma boa sessão de treinos e aí, consequentemente, ter um bom resultado. Então, é um conjunto de fatores. Obviamente que, assim, eu não sou um atleta profissional. Se eu fosse, por exemplo, de uma certa forma, é quase que impossível, por exemplo, eu ser um campeão olímpico hoje e depois ser um campeão do Ironman. Apesar que o Christian Blumenfeld meio que provou isso, né? Ele foi medalha de ouro. Então, assim, e aí que eu tô falando. Por exemplo, e ele, de uma certa forma, ele é muito acima do peso, assim, comparado com os outros atletas. Óbvio que ele consegue ter esse desempenho porque ele é muito competitivo, né? Você vê que ele é um cara muito competitivo, ele tem assim, um foco muito grande assim, em sair da zona de conforto, né? E pensar grande. E ele tem uma genética muito fora da curva, né? Então por isso que mesmo ele, vamos dizer assim, meio gordinho, comparado com os outros atletas, ele tem uma excelente performance porque ele tem uma puta capacidade aeróbica, né? Tem, se eu não me engano, se não for uma informação errada, mas ele tem mais de 103 de VO2 máxima, que é muito fora da curva. Normalmente um atleta de profissional de nível mundial tem uma média de 80, 85 de VO2. Ele mesmo, acima do peso, parece que ele bateu 103 aí. Não sei se é verdade. Então parece que ele tem... Eu nem sabia que dava para passar de 100, para falar a verdade. A princípio, o mais alto foi 96, que foi de um ciclista, né? Aí, que os caras do Tour de France são os que têm o maior, né? Normalmente ciclismo, prova de esqui, eles conseguem desenvolver uma baita... Tem um VO2 muito alto, né? Sim. Então, assim, é um conjunto, né? Então, por isso que eu acabo tendo uma boa performance. Porque, assim, eu não disputo com os melhores naquela distância. Então, por exemplo, quando eu vou para o B, de uma certa forma, o Ultraman é uma prova que, de uma certa forma, não tem tanto atleta top de linha, porque não é uma prova que chama muita atenção. Então, por isso que eu acabo tendo uma boa performance, que eu não estou disputando com os melhores do mundo, por exemplo. Então, se eu fosse disputar com os melhores, aí eu teria que focar só numa distância e treinar aquilo até ficar expert, né? Aí seria mais eu vou discordar de você em uma coisa, cara. Eu acho que assim, você tá disputando sim, cara, com os melhores do mundo, o B, cara. Você é cara forte, você é um cara que poderia até se profissionalizar. Talvez não seja o seu intuito, eu vejo você como um cara que gosta muito da profissão, gosta muito de ensinar. Eu acho que você sim disputa com os melhores do mundo, cara, na distância. Só que talvez os atletas não prestigiem tanto o B e provas de longa distância, porque não tem valor financeiro envolvido, né? Então, quando você se depara, o Minute lá, enfim, os caras que estão sempre lutando ali para ganhar o B, são caras que realmente têm o esporte, o triatlo na alma, cara, e vão lá, não é por financeiramente, cara, vão lá porque gostam daquilo. E eu acho que o ultra triatlo, a ultra maratona, ela não tem financeiramente valor assim para os atletas, então ela não se torna interessante, né? Eu acho que é só por isso, porque se ela fosse financeiramente interessante, talvez ia trazer mais atletas. Mas eu acho que nem por isso você não disputa com os melhores do mundo lá, viu, cara? Porque, cara, os tempos que vocês fazem, cara, o seu tempo de corrida é fora da curva, cara. É muito forte mesmo, cara. Assim, por exemplo,
em relação ao Ultraman, eu teria total chance de ir pro Mundial e, dependendo de quem estivesse lá, ser campeão mundial, né? Eu tenho É, total condição. Só não teria, por exemplo, condição de ser campeão mundial, por exemplo, se um Frodeno migra pro Ultraman, e aí assim, é muito discrepante, né? O meu nível de genética, de performance com um cara profissional. Por exemplo, você pega um campeão mundial do Iron Man, e aí migra pro Ultraman. Aí eu não teria como competir com esses caras, né? Mas, sim. assim, a maioria, assim, comparado com o meu nível, assim, eu teria condição de ser campeão mundial de Ultraman, assim como o Thiago também, ele tem uma excelente performance. Então, assim, que assim, normalmente a maioria dos atletas que fazem o Ultraman são atletas e que ganham, né? São atletas amadores que têm uma genética muito boa. Graças a Deus eu tenho uma genética boa. Então, por isso que eu consigo ganhar as provas no amador. Mas, por exemplo, se eu sei, na prova do Ironman, do Ultraman, migrasse esses atletas que são top de linha da Ironman, né, da marca, por exemplo, 70.3 ou de Ironman, migrasse para o Ultraman, aí, infelizmente, o nível é muito diferente, né? É a mesma coisa que comparar, tipo, eu com um keniano, um corredor, é muito diferente, né? Então, assim, tem que ser realista, aquele negócio. Assim, o bicho pega, é muita discrepância, né, de performance. Eu tenho acompanhado aí o triatlo e assim, eu acho que eu não sei se você compartilha da minha opinião. Por eu já ter feito o ultra triatlo, ter feito o triplo Ironman, ter feito Ironman, às vezes eu me inscrevo em alguma prova de fitness, por exemplo, uma distância fitness, aí alguém me liga, me fala, manda mensagem, pô, velho, você não pode se inscrever nisso aí. Eu tenho essa provocação, né? Porque não vale, né? E por outro lado, eu vejo muito isso, cara. Atleta que estava se dando muito bem, por exemplo, uma distância 70.3, só que não estava performando a ponto de ganhar troféu, pódio e tal. Aí o cara volta uma categoria para trás para poder ganhar um troféuzinho, para poder conquistar ali ter um efeito melhor com os patrocinadores e tal. É. E ao contrário também, tem gente que começa ganhando ali o fitness, daí ganha o sprint, aí o cara quer aumentar para o olímpico, assim, é uma bagunça. Tem os que fazem pouco, acham que para ser triatleta tem que chegar no Ironman, que é uma besteira, e quem já É. fez Ironman não está ganhando nada lá, e o cara fala assim, pô, já fiz 200 Ironman, não ganho nada, vou voltar para trás para me pegar um troféu. Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Então, aí, assim, aí tem que ver onde que está a motivação do cara. Se a motivação sempre for resultado, aí ele vai sempre buscar fazer aquilo que ele tem um resultado melhor. Que aí, por exemplo, se ele está indo mal nas provas de Ironman e ele ia bem de 70.3, aí ele vai na 70.3. Então, tudo depende do foco do cara. Então, se o foco dele for sempre o resultado, aí ele vai sempre ir naquilo que ele vai ter o pódio, né? Vai ter mais reconhecimento, essas coisas. Então, isso é o que acaba levando a maioria das pessoas, é muito resultado. E aí, assim, o ideal é sempre a gente focar no processo, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma prova de triatlo extreme. Por exemplo, vamos supor que a minha deficiência é subida. E aí, por exemplo, as provas de triatlo extreme são provas que, basicamente, o ciclismo na corrida tem muito a subida, né? Então, por mais que você não vai para essa prova para ganhar, mas se você pensar naquilo que essa prova vai te proporcionar, você pode usar esses aprendizados que o treino, né, para uma prova de triatlo extremo, ou que as adversidades, né, que uma prova dessa te proporciona. Se você pegar os aprendizados, se pegar aquilo que, assim, a jornada, né, para você treinar e competir uma prova de triatlo extremo, aí você pode pegar esses ganhos e utilizar na prova, por exemplo, uma prova que seja o seu plano A, por exemplo. Então, tudo depende disso. Você pode ter as provas que você tem um bom resultado e aí você fica ali, né, para, de uma certa forma, esse bom resultado te dá aquela motivação, né, trabalhar a sua autoestima ali, e aí você pode também estar trabalhando algumas provas que vai te fazer o ganho, né? Vai fazer você sair da sua zona de conforto para você aprender novas habilidades, né? Aprender novas características, novas virtudes, vamos dizer assim, e aí você pegar isso e aplicar no seu plano A, por exemplo. Então você pode usar isso. Por exemplo, E tem a para tem a questão financeira também, né? Você pega uma prova curta e uma prova de endurance, os valores da inscrição mudam muito. Então, às vezes, também tem essa questão financeira também, né? com
certeza. Que nem, por exemplo, eu sempre falo, principalmente o atleta amador. Assim, hoje em dia, a maioria dos atletas que estão iniciando no triatlo estão iniciando com o objetivo de fazer a prova de 70.3 ou do Ironman. A maioria dos atletas vão com esse lado. E aí o que acontece? Esses atletas, normalmente, eles deixam de aprender, de ficar bom em distâncias curtas, que é o pilar principal para ele ter boa performance nas provas de 70.3 e de Ironman. Então, assim, aí a pessoa entra no triatlo, ele já vai migrando rapidamente para as provas de longa distância, e aí ele não consegue ter uma boa performance na longa distância. Porque, assim, para você... É sempre uma escada, né? Por exemplo, para você ser bom de maratona, você tem que correr uma boa meia maratona. Para você ser bom de meia maratona, você tem que correr bem uns 10 quilômetros. Independente da sua genética. Independente se você geneticamente é mais favorável a correr uma boa maratona ou não. Então, mas para você ser bom na maratona, você tem que ser bom nas distâncias inferiores. Porque, assim, a gente sempre irá quebrar na prova, né? Então, por exemplo, se você corre 10 quilômetros para 40 minutos, você nunca vai correr 20 quilômetros para o dobro do tempo. Que aí, no caso, daria 80 minutos, que aí daria 1h20. Se você, por exemplo, se você corre 10 quilômetros hoje no seu máximo e corre a 40 minutos, que daria 15 quilômetros por hora, você nunca vai correr, por exemplo, 20 quilômetros a 15 por hora. Você vai correr a 14,5, a 14 por hora. Então, é super importante para que você tenha performance nas distâncias longas, ser muito bom de curta. Então, por isso que hoje eu faço muita prova curta para isso. Porque eu preciso ficar rápido, eu preciso ser potente, eu preciso ser veloz, eu preciso ser muito competitivo para que eu tenha boa performance na outra distância. Porque, assim, quanto mais a gente vai subindo na distância, maior a probabilidade da gente fazer uma prova lenta, né? Porque o que acontece? Nosso cérebro ele foi programado para nos proteger. Então, quanto mais longa a prova, maior a probabilidade de você não dar seu 100%. Porque o risco, né, de você quebrar durante a prova é muito grande. Você nunca sabe, por exemplo, quanto que você vai conseguir suportar aquele esforço. Se é uma prova de longa duração. Então, você sempre vai dar... Assim, você vai fazer uma prova de ultramaratona, se você não consegue dar seu 100% nas distâncias menores, você vai na ultramaratona e nunca vai dar seu 100%. Porque você não tem aquela confiança, né? O seu subconsciente não sabe assim, o quanto que você consegue de fato suportar de intensidade naquele tempo. E aí isso é uma coisa que você tem que ir construindo, né? Você tem que construir, por exemplo, você dá 100% em uma prova de 1 hora, você tem que dar 100% em uma prova de 30 minutos. E aí você vai construindo essa confiança, tanto física quanto mental. E aí você consegue ter alta performance, né? Caramba, que aula, cara. Você tá falando aqui, eu tô viajando, porque é exatamente esse o processo que eu fiz. Eu tô fazendo prova longa, longa, longa. Obviamente você vai ficando mais lento. E aí chega um ponto que eu volto tudo para trás. Eu falo, não, vou começar a fazer prova curta para pegar um pouco de velocidade de novo. Aí o que acontece? Eu vou lá e acabo, da maioria das vezes, eu me lesiono. Lesão de 1 semana, 15 dias, mas me lesiono. Por quê? Porque eu estava usando um tipo de fibra para prova longa, e aí eu volto para as provas curtas, o meu musculatura não está preparada para aquilo, eu vou lá e me machuco. Acontece muito isso comigo, cara. Porque tudo, assim, o certo, assim, eu não faço mais a periodização clássica, né, que é o período de base, período específico, período de competitivo ali. Eu, basicamente, assim, a única prova que eu faria, o período de base, essas coisas, por exemplo, é quando eu vou treinar, por exemplo, pro Ultraman. Porque, assim, normalmente, na minha semana, minha rotina normal, eu treino de 15 a 20 horas por semana. Pro Ultraman, teria que estar treinando ali para ter uma boa performance 25 a 30 horas. Então, o que acontece? O período de base, né, basicamente é um período que você prepara o seu corpo para um período específico. Então, por exemplo, se hoje eu treino de 15 a 20 horas, e vamos supor que eu vou treinar para o Ultraman, aí eu faria um período de base ali, né, para que eu possa ter base para suportar 25 a 30 horas de treino na semana. Mas aí, por exemplo, após esse período, eu tenho que estar treinando os treinos de velocidade, tenho que estar fazendo os treinos de força. Então, assim, basicamente, ao longo de todo o ano eu treino força, né? Eu faço a minha preparação física, eu nunca deixo de treinar. Mesmo que nem domingo agora eu tenho uma competição, tenho o meu Ironman lá em Pirassununga. Hoje eu fiz treino de força, na quarta eu faço treino de força. Então, basicamente, assim, de uma certa forma,
o ideal é você estar sempre trabalhando todas as suas capacidades, né, de uma forma estruturada, para você nunca ter essas perdas, né? Porque, infelizmente, se você deixa de treinar força, você acaba perdendo força muito rápido, né? Aquela adaptação neuromuscular de aplicar força, você perde muito rápido. Mesma coisa, potência. Então, de uma certa forma, dentro da sua periodização, o ideal é estar sempre trabalhando todas as capacidades para você não perder. E aí você não acaba, por exemplo, quando vai migrar para uma prova de curta distância, você não ter esse tipo de lesão, né? Acontecer com essas lesões que acaba perdendo muita performance, que aí você vai ficar sempre naquela montanha russa, né? Treina, se lesiona, tem que dar um tempo e aí volta. Mas basicamente é isso, né? Cara, é isso. Eu deixo um pouco escapar essa questão da musculação e eu nem boto muito a culpa na musculação, não. Eu acho que o meu grande erro é eu não gosto, cara, de tiro. Essa que é a verdade. Então eu faço muito pouco treino de tiro. Eu só faço treino de tiro quando eu faço prova curta mesmo, que daí eu já vou para arrebentar mesmo, entendeu? Não gosto de fazer treino de tiro, é uma coisa minha. Por isso que eu me identifico tanto com prova de longa distância, que é aquele ritminho confortável, que eu já sei que eu tô sobrando, eu vou economizando energia. Então, assim, se você perguntar hoje para mim o que eu gosto mais, eu gosto de prova de longa distância. Dá para fazer sempre? Não, não dá, cara. A gente trabalha, a gente tem uma vida complicada para treinar sempre para prova longa, né? Aí eu coloco umas provinhas curtas ali no meio do ano ali para dar uma brincadinha, que é gostoso também, né? Na verdade, assim, eu também, como assim, a prova que eu mais gosto também é as provas longas. E eu, de uma certa forma, sofro muito em treinos curtos, né? Treino de tiro, treino de alta intensidade, eu também sofro. Então, eu fazer provas de curta distância, eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. Mas eu preciso fazer sempre dentro da minha periodização, sempre estar fazendo treino de alta intensidade para que eu possa desenvolver essas capacidades, né? De velocidade, de força, potência, que é o que vai me dar base para ir na prova de longa distância e ser campeão, né? Porque o que acontece? Por mais longa que seja a prova, ganho mais rápido. Isso Sim. é fato. E então, você precisa estar sempre trabalhando nessas capacidades. Força, potência, velocidade, alta intensidade. E aí você acaba trabalhando não só fisicamente, mas mentalmente a suportar a alta intensidade. Porque aí, se você começa a fazer os treinos de alta intensidade, por exemplo, você vai fazer um treino intervalado, por exemplo, de 1 minuto de intervalo, a 90% do seu VO2 máximo ou da frequência máxima. Você tem que começar a fazer isso para você se acostumar com a alta intensidade, né, com desconforto. E aí, se você consegue suportar 1 minuto, aí você vai nos treinos mais longos, né, conseguindo colocar cada vez mais intensidade nos treinos longos, nas competições longas. Então, basicamente é isso. Para você ir na prova longa e ter alta performance, você tem que ter essa capacidade de suportar alta intensidade, né? Suportar desconforto. E aí, de uma certa forma, as provas longas você acaba tendo esse conforto, né? Vamos dizer assim, é longo, deixa eu fazer uma intensidade mais baixa. Mas o desafio é entregar cada vez mais performance, né? Naquela distância. Basicamente é isso. Sempre Deixa eu te andar. perguntar, Eric, você tem quantos anos? Agora eu tô com 37 agora. 37. Ai, que bom. Não pega, eu não tô na sua categoria, que bom, cara. Mas por que eu perguntei isso, cara? Eu tô numa luta aqui, eu vou começar esse ano essa luta e quem sabe daqui 10 anos eu consigo vencer. Eu quero que o triatlo mude para a categoria peso. Eu não acho justo, cara, a idade, cara. Essa é bom. Mas, cara, a questão da idade é puxado, porque assim, cada vez mais a gente vê alguns exemplos, né, alguns atletas que você olha assim e fala, caramba, meu, o cara tem essa idade, tem essa performance, né? Sim, Então, por exemplo, sim. hoje em dia é muito difícil saber quem é de verdade ou não, né? Que a questão de hormônio, uso de doping é terrível. Mas assim, vamos considerar que as pessoas são 100% todo mundo, né? Mas você tem atletas que é muito bom e, meu, é coroa, você fala, caramba, o cara é melhor que eu. Então, por exemplo, um exemplo top, assim, né? Tinha um atleta que era da Nova Zelândia, é o Cameron Brown. O cara fez, acho que competiu no profissional até, eu acho que os 50 anos de idade, ou 49 anos de idade, e o cara ia muito bem. E hoje ele deve estar com 51, 52, não sei. Mas o cara é super ativo, então é um cara que tem uma puta longevidade, né? Então competiu diversos anos aí como profissional e tá com 50 anos, ele ganha de todo mundo aí, né? Se ele fosse fazer
um Ironman aí no Mundial, ele ganha na maioria das pessoas, até de cara que não tem 25 anos, 30 anos. Então é sensacional, né? A gente tem vários exemplos aí de idade e Sim. tem alta performance também. A gente pega a galera aí de 40, 45 aí, cara, estão voando. Tem muita gente boa nessa faixa etária aí. E quando não são os melhores ali, que acabam ganhando a prova no geral, né? Então, tem os caras que, vixe, principalmente aqueles caras que já é de longa data, né? Os caras têm uma excelente performance, mesmo mais velho, né? Acima dos 40. Teoricamente já estaria declinando em termos de performance, né? Cara, eu acho que eu te perguntei, qual que é a cidade que você mora mesmo, Eric? São Paulo, capital. São Paulo, Ah, é São capital. Paulo, capital? É. Pô, tá pertinho aqui. Nunca de bicicleta deve ser normal você vir aqui para Castelo, sentido Boituva aqui ou não? É, Para treinar? eu, estrada hoje em dia é muito difícil, né? Eu só pego estrada hoje quando eu ia treinar pro Ultraman só, mas era muito pouco. Aí na Castelo eu ia na Estrada dos Romeiros, que é uma estrada um pouco mais, passa um pouco menos carro, é mais ciclismo, né? Tem bastante ciclismo. Então era uma estrada que eu acabava indo. Aí é no quilômetro 48 ali na Castelo. Sei, Aí eu ia, sei. aí ia sair ali de Araçariguama, parece, não lembro agora, e Era até o Portal de Itu. Sarigama, né? Mas Cara, de estrada assim, você entrou é, em um ponto que é legal a gente saber da sua opinião. Eu compartilho talvez a mesma opinião que você. Eu tento fazer 90% dos meus treinos no rolo. Eu queria que você falasse, cara, como que você faz essa parte de treinamento sua? Você usa bastante esteira, usa o rolo, tenta fazer esse uso da segurança em prol do desenvolvimento também, porque, cara, uma queda de bicicleta, um acidente e é anos de treino que vão pro beleléu, né, cara? então, assim, como eu tenho muitos anos de triatlo, assim, ciclismo é um esporte que, dependendo do percurso, você precisa ter uma boa técnica de pedalada. Então, por exemplo, você vai pegar um percurso misto, sobe e desce, que nem estrada, que é sobe e desce. Eu falo que tem quatro tipos de percurso, vamos dizer assim. Aquele percurso plano, que é aqueles retão que você mete marcha ali e fica ali, né, constante. Tem aquele percurso curto, com muita retomada, muita curva, retorno de 180 graus, né? Que aí normalmente provas curtas, que aí, por exemplo, são percursos planos, mas tem muita curva, muita retomada, muita sprint. Tem os percursos de sobe e desce, né? Tipo estradão. E tem os percursos de montanha, que é subir serra. Que aí subir serra normalmente são subidas ali de mais de 1 km, 2, 5, 10 km. Então, basicamente, tem esses tipos de percurso. Assim, dentro do treinamento do atleta, ele precisa desenvolver essas capacidades de ter um bom piloto, ser um bom piloto na bicicleta. Então, o atleta ele tem que, por exemplo, não é só fazer força, mas ele saber ler o percurso e extrair o máximo de performance dentro daquele percurso. É a mesma coisa que um carro de um autódromo. Onde é que ele vai frear na curva? Onde é que ele acelera? Ele freia quantos metros de uma curva e acelera da curva para ele ter uma alta performance. É a mesma coisa na bike. Então, em cada tipo de percurso, você tem que saber, né, fazer essa leitura para você aplicar força na hora certa. O RPM também é muito importante, né? Você ter uma boa capacidade de fazer subida rápida ou descida. Então, você precisa desenvolver isso e também, aí, além disso, você precisa desenvolver a questão de força, né, resistência. Aí a questão metabólica também, trabalhar basicamente ali nas 3 horas de treino. E aí, assim, se você, que nem eu hoje, como após 19 anos de triatlo, já pedalei muito na rua. Então, eu não tenho mais aquela necessidade, por exemplo, de ficar treinando na rua, porque eu já desenvolvi essa habilidade na bike. Então, hoje, praticamente, se eu fizer só treino indoor, eu consigo ir na rua, dar uma competição e ter alta performance, porque eu já tenho essa habilidade na bicicleta. Então, assim, quem não tem essa habilidade na bike, aí precisa fazer alguns treinos, né, na rua, que é importante. E aí, após isso, se você tiver um bom rolo, você consegue fazer praticamente todos os treinos no indoor e ter alta performance na rua. Principalmente porque no rolo, você Sim, a inércia do rolo é muito baixa, né? Então, você parou de pedalar no indoor, a bike para praticamente. Então, você é uma força constante, né? Você não tem uma descida para você descansar.
você não tem uma curva ali para dar uma paradinha, você não tem um pelotão ali para dar uma coisa, se você vai pegar um pelotão, aí dá um descanso. Então é uma força constante. Agora, na corrida, o ideal é a maior parte dos seus treinos é estar fazendo na rua, por exemplo. Você vai fazer uma ultramaratona no asfalto, 80, 70, 80% tem que ser na rua para você adaptar, né, a parte muscular, articular com o impacto do asfalto. Isso é muito importante para você não sofrer tanto na prova. Que nem no meu primeiro Ultraman, a maior parte dos meus treinos eu fazia na esteira. E eu fazia, pro primeiro Ultraman, eu corria numa média de 85, né, quilômetros na semana. E acho que uns 50, 60, acho que no mínimo uns 40 quilômetros fazia na esteira. E aí eu acabei sofrendo bastante lá. Porque eu fazia muito em esteira. Então assim, treino na esteira é excelente. Hoje, é aquilo que eu falei, hoje eu evito muito pedalar na rua. Assim, o único lugar que eu pedalo são lugares que é próprio, mais voltado para o esporte, né? Lugares que é lotado de gente pedalando, treinando. Mesmo nesses lugares que é cheio de gente pedalando, já acabo não indo muito, porque às vezes tá muito cheio, muito pelotão, eu acabo não indo também, porque se eu cair ali, eu tô ferrado, né? Então eu acabo evitando bastante. A maior parte do meu treino é tudo indoor, de bike. Aí na corrida eu acabo fazendo a maior parte na rua. Aí que eu preciso dessa adaptação, né? Do desgaste, do impacto de correr no asfalto. É importante, né? Porque assim, como eu não tenho tanto volume de corrida, como eu não faço tanto volume de corrida, eu preciso, assim, nos poucos quilômetros que eu faço, tá fazendo um lugar específico para ter essa adaptação, né? Muscular e articular. Eu fiz uma maratona o ano passado em Sorocaba aqui, e ela, como acontece em várias maratonas pelo Brasil, só interdita metade da pista para a maratona, a outra metade fica livre para os carros, né? Aí o que acontece? Como você está usando só metade da pista, muitas vezes você fica ali no campo meio inclinado, né? No meio-fio, e aí você correr 42 quilômetros com a meia pista só inclinado, se você não está acostumado a correr na rua, isso aí pode te dar ali um probleminha no joelho no final dessa corrida, né? Porque você não está acostumado, é bem o que você falou mesmo. Tornozelo e joelho nessa hora aí vai gritar, com certeza. Não tem como. Totalmente diferente. Aí você tem que, de uma certa forma, estar adaptado a essa variação, né? Seu tornozelo está trabalhando ali em várias inclinações ali do solo. Tem que, infelizmente, assim, a não ser que, por exemplo, que nem um queniano que corre ali, um maratonista lá do Quênia, lá, eles correm 180, 220 km na semana. Aí sim, você consegue, por exemplo, a maior parte dos seus treinos fazer em estrada de terra, essas coisas que você está fazendo ali quase 5 vezes o volume que você vai fazer na maratona. Então, como o volume é muito alto, isso te dá uma boa base aí para você ir no asfalto e correr bem. Então, acaba sendo isso. Agora, por exemplo, você vai fazer uma maratona e só corre 60 km na semana, 80, aí, infelizmente, tem que fazer na rua, a maior parte dos treinos. Aí, assim, na esteira, eu gosto muito de fazer treino intervalado e treino de subida. Porque ali você pega uma esteira, vai fazer um treino de subida, ali você coloca 5%, 10%, se você quiser fazer 20 km de corrida numa subida constante, você faz. Então, eu gosto muito de fazer treino de subida e intervalado na esteira. E quando vai estar chovendo, alguma coisa do tipo, aí eu acabo fazendo, às vezes, indoor. Legal. Pô, Eric, eu tenho feito assim as lives em torno de 50 minutos, para o pessoal não se enjoar da gente. Então eu vou dar um tempinho aqui para falar um pouco dos apoiadores desse podcast, desta live, que depois isso aqui ficar salvo, eu mando para o meu YouTube no Tripulantes Podcast, para o pessoal que não pôde estar ao vivo poder assistir a live completa lá no YouTube também. Tchau. Então queria só interromper um pouquinho para agradecer os nossos apoiadores, a Cartron Veículos. A Cartron Veículos aqui já completando 30 anos em Boituva, reputação, tradição, novos e seminovos selecionados, taxa e atendimento diferenciado. SPG Energia, por que não deixar o sol pagar a conta para você? A SPG Energia tem mobilidade elétrica, energia solar, aquecimento de piscinas, agora com essa nova era de carro elétrico, conta com a SPG para montar aí a sua mobilidade elétrica na tua casa. PHS Comercial,
tudo para festas, reuniões, eventos, embalagens, doces, enfeites, aqui na região central de Boituva. Meu amigo Dantas, um parceiro, corredor e fã do nosso canal aqui. C3 Corretora de Seguros, a C3 é seguro viagem, seguro eventos, seguro transporte e logística. A C3 tem também seguro bike, não sei se você já tem seguro bike aí, Eric, fica aí uma opção. Legal. A C3 é especializada nessa parte de seguro de bike. Imobiliária Almeida Yachts, você que está querendo investir, Eric, ó, que Boituva está crescendo, cara, é um ótimo lugar para você investir. Imobiliária Almeida Yachts tem 10 anos atuando no mercado imobiliário aqui da cidade, tradição, reputação, uma vasta carteira de opções de imóveis. E a I42, se você não conhece, a I42, aqui ó, é uma plataforma de inscrições. Antes de fazer sua inscrição, não deixa de ver lá na I42 se a prova que você está procurando não está lá na plataforma. Se tiver, eu garanto um descontinho lá na taxa de inscrição para você, Eric. Legal. Academia Espaço Superação, localização privilegiada, fácil acesso a atividades físicas que proporcionam prazer, satisfação e bem-estar, onde o seu investimento de fato é valorizado. E engenheiro Gilmar Lisboa, projetos de adequação, melhoria, reestruturação arquitetônica, está na hora de tirar aquele projeto do papel com o Gilmar Lisboa. São recadinhos rápidos, mas são os nossos apoiadores que estão passando aqui na nossa tela e compartilhando a tela com a gente. Eric, queria agradecer demais, cara, você ter esse espaço para falar. É uma aula, na verdade, falar contigo. Quero ter a oportunidade de um dia a gente treinar, correr, pedalar. Você correr e eu pedalar para poder dar jogo, senão não vai dar jogo, não, cara. É nada. Isso é bom também. Vamos marcar uns treinos aí. Boituva deve ser legal. Pode falar aí. Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez. E tem algum recado que você quer dar pro pessoal? Quer alguma coisa que você quer falar? Você vai estar na prova agora esse final de semana, né? Vou fazer o meio Ironman lá em Pirassununga, esse domingão. Bom, eu queria agradecer primeiramente de novo o convite. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, passar um pouco da minha jornada do triatlo, que já tem só de triatlo 19 anos. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E, assim, o que eu sempre falo, que eu gostaria aqui de estar sempre compartilhando é, assim, o meu entusiasmo e a minha felicidade, que é fazer o esporte, porque uma das maiores bênçãos da minha vida é o esporte. E, assim, o esporte, ele, assim, quanto mais você cuidar da sua mente, né, da sua saúde física e espiritual, melhor. E isso vai transbordando nas outras áreas da sua vida. Então, gosto muito de compartilhar isso. Como eu falei, eu faço isso já desde os meus 15 anos, então... se eu puder, dentro daquilo que eu falo, do meu exemplo, do meu resultado, conseguir fazer com que as pessoas também vejam isso e comecem, né, a fazer o esporte, essas coisas, para mim é um grande ganho. Então, se eu conseguir fazer isso, já vida ganha aí. E eu sempre falo isso, foque muito na cuidar da saúde física, mental e espiritual, que isso que é a base para vocês terem alta performance em qualquer área da vida, né, no trabalho, nos estudos, na família e etc. Então, esse que é o recado. E, assim, foco muito no processo, nunca ficar muito preso no resultado final. Ame o processo, né? Tem aquela frase que fala, não ame o sucesso, ame aquilo que vai fazer você chegar no seu sucesso. Então, todo passo a passo, dieta, treinamento, vocês têm que ter o amor por aquilo que vocês estão fazendo, e aí o resultado vai vir aí, consequentemente. Vai ser natural, né? Então, basicamente, é isso. Foi um prazer, espero que tenha ajudado, e muito obrigado aí. Valeu, Eric, obrigado. Eu compartilho do mesmo entusiasmo seu. Eu acho que é por isso que eu sou seu fã aí e queria tanto que você fizesse parte desse podcast aqui, cara. Obrigado pelo recado, obrigado pela participação. Abraço, a gente se vê por aí, meu amigo. Obrigadão, abraço a todos, boa noite. Foi um prazer. Valeu, até mais. Falou, pessoal, obrigado a todos. Vai ficar salvo lá no Tripulantes para quem quiser ver depois, tá joia? Abraço.